Olá, começa agora o último Agrocultura de 2023 com os destaques do agronegócio. E no programa de hoje você vai ver: o êxodo para as cidades esvaziou o campo, mas hoje famílias da cidade fazem um caminho inverso. Criam agrovilas que aliam plantio e ecologia para viver o sonho de produzir junto à natureza. Um passeio pela Rota dos Vinhos na Serra Catarinense revela lindas paisagens e sabores irresistíveis e diferenciados, como o vinho de uva Goethe, que só é cultivada nessa região. A virada do ano exige os sabores de um bom espumante ou um bom vinho. Antes, quase tudo tinha que ser importado. Hoje, a produção dessas bebidas é uma especialidade também do Brasil. A qualidade do produto nacional não fica a dever nada aos estrangeiros. O Agrocultura está começando. Realizar o sonho de produzir e viver em harmonia com a natureza leva muitas famílias a trocar as cidades pelo campo. O desafio exige trabalho e aprendizado que envolve até as crianças. Conheça uma vila agroecológica em formação na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, na reportagem de Mauro Medeiros. Um sítio familiar em Piracaia. Essa foi a ideia inicial de Ronaldo Pozzuto em sua aproximação com a natureza e que se tornou em um coletivo de trabalho com agricultura e meio ambiente. A Vila Agroecológica nasceu do projeto Mudança para a Roça e é um conceito para que os novos rurais tenham uma vida mais sustentável no campo. Nós queríamos essa aproximação, da natureza e encontramos em Piracaia um lugar que tocou nosso coração. O lugar aqui é um lugar muito bonito. A topografia nos encantou, tudo que a natureza traz aqui nos tocou muito. Iniciamos essa imersão como uma família apenas. A ideia no início era um sítio da família. Só que nesse processo nós começamos a reverberar essa ideia de aproximação à natureza e um trabalho com a agricultura e com o meio ambiente, e as pessoas começaram a se integrar. Pessoas amigas, alguns familiares, e hoje eu acho que eu represento um pequeno coletivo, digamos assim, que é o VIVE, que é o Núcleo de Vivência e Imersão Verde Esperança. A ideia do VIVE é sintetizar isso, não é que a gente possa desenvolver aí caminhos para uma agricultura sustentável, como é chamado. O conceito de vila agroecológica e sua importância para o proprietário rural está no trabalho que cada um já vem fazendo ou projetando para uma agricultura de manejo, cultivos e de regeneração da mata. Tudo foi cuidado, foi acontecendo de uma maneira assim muito harmoniosa e foi criando uma certa sinergia. Por isso que hoje a gente está nesse coletivo, está integrado à Vila Agroecológica Quatro Cantos, que está aqui no bairro Quatro Cantos, em Piracaia, e estamos muito felizes iniciando um trabalho de cultivo, de contato com a terra, tentando resgatar ela agora, porque a gente encontrou aqui em situações que não estavam muito favoráveis e por conta da história, pregressa aí da região. E a gente está iniciando, com o apoio da família orgânica e também do Instituto IP, que cuida da parte ambiental, um trabalho integrado. Então essas duas vertentes, a agroecologia e também o trabalho com o meio ambiente, a gente percebe que não dá para andar separado. Então o VIVE ele sintetiza isso. Muita gente que tenta fazer a transição da cidade para o campo passa por muitas dificuldades e principalmente por inumeráveis desafios diários. Tantos fatores que são importantes. Você precisa ter água, você precisa ter uma topografia que dê condição para você construir a sua casinha, a sua habitação, a estrutura que vai ser base para você, mas ao mesmo tempo você tem que ter áreas de cultivo. Cada área de cultivo tem uma característica, cada bioma tem sua característica, então
precisa ter muito apoio nessa transição. Eu diria que nós somos uma semente. E por falar em ser uma semente, as crianças do projeto Sementeira semearam a terra na esperança do que irá germinar. Bom, como eu disse, está tudo ainda como semente, né? Vamos dizer que está germinando. E a gente está muito feliz com essa integração com o projeto Sementeira, né? É um grupo, né, que trabalha, desenvolve a educação, mas de uma forma não tradicional. E tem a natureza como um grande aliado nessa construção, né? E a gente se ofereceu para poder colaborar com o processo de formação dessas crianças. Milena, a Associação Sementeira, como é que começou e qual esse projeto que você tem com as crianças? A Associação Sementeira começou há 6 anos atrás, com a intenção, a vontade de algumas famílias de ter para os seus filhos uma educação viva e consciente, com muito contato com a natureza, com artes e com a comunidade. Hoje as crianças vieram aqui com vocês para ter esse contato aqui com a terra. Então aqui a gente viu as crianças semeando ali, aprendendo como lidar com a terra e como é isso dentro do projeto. Pra gente esse contato com a terra ele é frequente, o nosso espaço é um sítio, então elas têm bastante contato, a gente tem horta, tem brincadeiras ali, né, de plantio frequentes. E elas estão acostumadas com essa vida mais no campo, só que aqui a gente está tendo uma experiência nova, que é de um cuidado mesmo de entender regeneração, de entender essa proposta de agrofloresta, adubação verde, né, forração. Vieram algumas crianças aqui que estão representando a Sementeira, que é esse projeto que está aqui em Piracaia. A gente está bem contente de participar do Vive. Hoje eu vim plantar. E eu plantei um tipo de eucalipto e feijão de porco, milho, essas coisas. Eu gosto de vir plantar quando me chamam para poder me divertir. É essencial, porque na verdade é nessa idade, é nessa fase que eles formatam os seus próprios valores, né? Que eles vão levar para a vida inteira. Então, o que nós fazemos hoje é justamente para formatar um cidadão para amanhã, né? Hoje foi muito legal. Eu gostei de plantar. Eu gostei bastante de plantar com os meus amigos. Foi bem legal. As punks, plantas alimentícias não convencionais, também podem ser apreciadas como aperitivo. Primeiro higienizamos os peixinhos da horta e aqui nessa porção utilizamos 20 folhas. Para empanar, foram 2 ovos batidos, temperados com ervas, sal e pimenta. Depois é só passar na farinha de rosca e fritar. A gordura tem que estar bem quente e aí você vai virando quando estiver bem douradinho. Depois é só degustar com o molho da sua preferência. Você vai ver a seguir um passeio pela Rota dos Vinhos na Serra Catarinense, onde se produz uma uva que só existe na região. Nós voltamos já. O percurso que une o litoral à Serra Catarinense revela encantos da Rota dos Vinhos, com uma uva que só é cultivada nessa região. Paisagens e sabores fazem parte do trajeto. A história começa quando os italianos chegam na Terra da Esperança. Em Santa Catarina, a colonização dos nonos e nonas em 1875 dá o início ao progresso da vitivinicultura. Tradição do passado praticada na atualidade. A pequena Catarina só tem 7 anos de idade e sabe muito bem como fazer um bom vinho. É claro, ao lado do pai, Eusébio. Ele que experimenta os vinhos da pequena. É bem legal até. É bem divertido, eu me sinto feliz, bem feliz.
Pai e filha se divertem lado a lado na vinícola. No sul do estado, a presença mais forte é a do vinho Goethe, exclusivo dos vales, produzido a partir de uma uva com proporção de 87% de uvas europeias e 13% de uvas americanas. É fermentado junto com as cascas e sai assim, clarinho, cor de palha. O clima frio determina um ciclo mais longo da videira. São por essas terras, os vales da uva Goethe, a indicação geográfica do estado catarinense. Quando a gente experimenta o vinho Goethe, a gente já tem a percepção de um aroma bem frutal, floral, com notas de mel. E ele tem uma acidez bem típica. Ele é um vinho que é cultivado aqui na nossa região sul de Santa Catarina e comercialmente apenas aqui. Então é um vinho que tem uma ligação muito forte com a imigração, né, com a colonização italiana que teve nesse território, em torno de 140 anos. Então esses imigrantes, eles tinham que, devido à sua cultura, né, produzir a uva e produzir o vinho, assim como eles faziam lá na Itália. Parte já da nossa história, do nosso território, e ele é produzido somente aqui, o que fez com que ele chegasse à condição da primeira indicação geográfica do estado de Santa Catarina. Então é um vinho que tem hoje esse selo, né, essa marca, que diz que ele é um produto típico e um produto único da nossa cultura e do nosso território. Santa Catarina está no mapa dos vinhos finos de altitude, aqueles que ficam entre 900 e 1.400 metros acima do nível do mar. Ao todo, são 35 vinícolas que cultivam em 700 hectares de terra, uma geração de mais de 2.000 empregos e cerca de 1.500.000 garrafas todos os anos. Nós temos a região da Serra, que tem os vinhos de altitude, que é um território um pouco mais jovem, né? Que estão produzindo vinhos finos, uma diversidade muito grande de uvas. E temos aqui o sul de Santa Catarina, né? Aqui mais no litoral, na parte mais baixa, que a gente pode dizer, que tem essa cultura e essa tradição da produção de vinhos. E o que o clima em 2024 reserva para o agronegócio brasileiro? Veja as respostas com Stael Cias, da Metsul, Meteorologia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Vamos falar um pouco de uma tendência para o ano de 2024. É claro que há muitos fatores intermediários, a gente vai falar de uma tendência geral, não tem como prever um ano inteiro, mas vamos trazer os principais vetores, o que vai influenciar o clima, o tempo, ao longo deste ano de 2024, que está só começando. Primeiro, temos que falar de El Niño. O El Niño influenciou metade, praticamente, de 2023 e será parecido em 2024. A diferença é o período. O El Niño marca o início do ano de 2024, pelo menos até meados do outono, e isso vai passar por diferentes impactos. O primeiro dos impactos é justamente a temperatura, que segue acima da média no verão, no começo do outono. Então, períodos de abafamento, ondas de calor ainda poderão ocorrer. Há um potencial muito maior no sul do Brasil, neste período de verão, para ondas de calor ocorrer, embora a chuva também fique acima da média, mas a característica da chuva no verão no sul do Brasil é mais falhada, mais na forma de pancadas, então o sol aparece e teremos marcas altas de temperatura. Centro do país com chuva perto da média e um padrão de muito abafamento, noites e madrugadas desconfortáveis, assim como o interior do Nordeste, que ainda vai sofrer com escassez de chuva, e mesmo o Norte. No outono, para o setor agrícola, nos preocupa o sul do Brasil, porque pode ter chuva acima da média e atrapalhar a colheita. Nós já tivemos uma dificuldade na semeadura, no plantio, e poderemos ter na colheita entre março, abril e o começo de maio, com eventos de chuva mais significativos aqui no sul do Brasil, com frentes frias e ciclones que naturalmente se formam nesta época do ano e, sob a influência do El Niño, podem ter força maior. Agora, no segundo semestre, tudo indica que teremos uma alta probabilidade da instalação de um laninha, ainda está no campo da probabilidade, não é uma previsão, mas há essa probabilidade, e aí inverte o sinal. Nós poderemos sair de um período de extremo calor,
de um período de volumes excessivos de chuva, de inundações, de alagamentos, para um período de escassez. E dependendo da época em que esse laninha vai se instalar, poderemos ter o prolongamento de massas de ar frio com risco da geada no tarde, especialmente nos estados do sul do Brasil, Argentina e Uruguai. É importante a gente acompanhar também as áreas produtoras dos nossos vizinhos, isso acaba que determina aí a demanda de mercado. E também a questão da chuva, a chuva escasseando com o maior potencial de granizo, de eventos de granizo que aí impactam não só o setor agrícola, mas o dia a dia das pessoas. E no verão de 2024, 2025, poderemos ter esse desafio, essa dificuldade com chuva abaixo da média, com possibilidade de estiagem, de secas, que podem deflagrar ondas de calor mais persistentes por aqui no sul do Brasil. Mas até lá, temos que acompanhar diariamente. Daqui a pouco você vai ver, bons espumantes e vinhos nacionais competem de igual para igual com os estrangeiros na festa da virada de ano. Nós voltamos já. – 2024 está aí e muita gente já preparou os espumantes e vinhos para a chegada do novo ano. A produção dessas bebidas é uma especialidade de muitos países, inclusive o Brasil, como mostra pra gente o repórter Bruno Faustino. Portugal, esse é o nosso destino, mais precisamente Lisboa, uma das cidades mais visitadas pelos brasileiros na Europa. Mas o que atrai tanta gente aos arredores da capital portuguesa, principalmente nesta época do ano? A resposta é simples: os vinhos e espumantes produzidos na região. O vinho sempre foi um produto muito produzido por todas as classes e a nível produtivo, ou seja, é quase uma identidade e uma coisa genuína se produzir vinho em Portugal. Em cada uma dessas garrafas, muitas histórias de além-mar. Nós defendemos que uma garrafa de vinho conta uma história, não é? Não é só a história daquela parte da vinha, não é só a história daquelas pessoas que manobraram as uvas, quer no campo, quer na adega, não é só a história das pessoas que engarrafaram o vinho, não é? E que prepararam tudo para nós podermos degustar numa mesa. A grande realidade, eu acho que no vinho português, além do terroir ser excepcional, nós somos muito de essência. Nós colocamos no vinho toda a nossa essência e eu acho que é por aí. Nós vendemos essência em cada garrafa. Por aqui, o enoturismo ganha força. Além de experimentar os rótulos produzidos pelas quintas ou vinícolas portuguesas, os turistas querem mais. O enoturismo, no nosso espaço, é dividido aqui em 3 áreas diferentes, que são eventos, tem um restaurante, tem uma loja de vinhos. O princípio é sempre o mesmo, que é proporcionar uma experiência de vinho e gastronomia ao consumidor, porque a gastronomia está muito ligada hoje em dia, não é? E dar essa experiência de prova. As pessoas chegam, fazem uma visita guiada com uma pessoa especializada que mostra, fala do projeto, dá a conhecer um bocadinho esta história que está por trás. Depois visitamos a adega, passamos por todos os processos de produção da uva, é tudo visto, explicado e terminamos na sala de barricas. Depois de se conhecer o projeto, há a prova, que é a parte mais interessante também, para se perceber esta identidade do vinho e poder fazer uma experiência também, às vezes com gastronomia, outras vezes sem, mas termina sempre com a prova de vinhos, com vista para a adega maravilhosa sempre. Eu acho que o público brasileiro é um público que procura turismo, ele procura experiência, ele procura exclusividade. E nós no enoturismo português, como ainda não somos um enoturismo muito de massas, e especialmente na casa que eu represento, nós somos um enoturismo de nicho, somos um enoturismo de pequenos grupos, nós recebemos o brasileiro partilha connosco que procura o quê? Precisamente exclusividade. Se calhar aqui no Brasil as vinícolas são todas muito focadas em receber grandes grupos. Nós lá na minha vinícola somos exatamente ao contrário. Nós recebemos pequenos grupos e damos muita atenção ao cliente. E eu acho que o brasileiro adora ser bem recebido. E nós portugueses somos ótimos a receber. Quer no vinho, quer na comida, quer na simpatia, nós somos muito bons. Somos um povo muito acolhedor e nós adoramos receber. E o brasileiro adora ser bem recebido, sempre com um sorriso na cara. Nós somos da festa e o brasileiro também. Aqui no Brasil, as festas de fim de ano são um convite a um bom espumante.
Só em 2023, mais de 170 rótulos foram premiados no país e o Rio Grande do Sul é uma referência. Esta vinícola em Canela, por exemplo, vem se destacando na produção de espumantes e, por isso, tem despertado o interesse de turistas do Brasil e do mundo. O Brasil, nos últimos 3 anos, triplicou o consumo de vinho, em 2020 era praticamente 1,2 litros, a gente está bem próximo de 3 litros o consumo do brasileiro. Nós somos muito reconhecidos pela alta qualidade dos espumantes. A gente tem 6 variedades de espumante, uma sem álcool, 2 Brut, uma Demi-Sec e 2 Moscatéis. Nosso Moscatel hoje tem 7 medalhas de ouro internacional. Mas de vinho tinto também, Taná, Cabernet Sauvignon, Merlot, são bem premiados também no Brasil e fora do Brasil. Os meses de janeiro, fevereiro e março são os ideais para visitar os parreirais na região sul do país, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. É a temporada da vindima e os parreirais nesta época do ano estão assim, repletos de uva. A tradição de cultivar uvas e produzir vinhos na Serra Gaúcha é uma herança dos imigrantes. Então, na região aqui da Serra Gaúcha, foi trazido pelos imigrantes italianos, as uvas principalmente de mesa. Uvas Bordeaux, Isabel, Niágara, depois com os alemães, a Goethe também, E o foco aqui na Serra em Canela aqui são as uvas viníferas, que são uvas europeias, para vinhos finos, vinhos de qualidade, para 10, 15 anos de garrafa. Este ano, Brasil e Portugal tiveram a oportunidade de trocar experiências sobre o enoturismo durante o Festures, o festival de turismo realizado em Gramado. A gente vê cada vez mais as pessoas que entendem que através de um bom vinho, de um bom espumante, elas possam ter uma excelente experiência. Tanto do velho mundo dos vinhos, das vinícolas do velho mundo, quanto as vinícolas do novo mundo, que é um exemplo das nossas vinícolas aqui do Brasil, em especial do Rio Grande do Sul, que concentra um grande mercado. Então nós criamos um espaço dedicado no evento, dentro do Food and Drink Experience, uma ilha de enogastronomia. Também tivemos uma arena show fantástica com a harmonização dos principais vinhos. Então a gente fica muito feliz em poder trazer esse produto que para nós é maravilhoso, está caindo no gosto do brasileiro. A gente muitas vezes lembrava, poxa, vinho é uma coisa muito fina, muito chique, inacessível, e ao contrário, cada vez ele está se popularizando e as pessoas estão gostando, e é isso que a gente preza, fazer uma experiência para um destino agregado a um produto maravilhoso. A feira tem uma dimensão importante na América Latina. Numa área de turismo temos o enoturismo, que é específico, mas quem procura é para realmente fazer uma parte turística, não só o vinho, tem este componente, mas porque procura experiências de turismo, e achámos que faz todo o sentido mostrar um bocadinho aquilo que temos em Portugal nesse sentido. E estar numa feira de turismo, mostrar programas de enoturismo. Nós tivemos a oportunidade de visitar 2 vinícolas, que é Jolimont e Casa Seganfredo. Nós temos 2 realidades bem diferentes, não é? E nós estamos ali no meio. Na Jolimont nós assistimos a uma estratégia bem fera de marca e de enoturismo, que nós ainda não estamos nesse patamar, ainda não estamos nesse nível. Portanto, é interessante ver como fazem cá, não é? Para nós trabalharmos, para chegarmos também lá. E nós temos que aprender mais com o brasileiro, não é? Nós temos que passar a valorizar-nos mais. Há uma curiosidade, da minha vinícola, nós somos uma das vinícolas da região de vinhos de Lisboa, aliás fomos pioneiras nisso, nós fazemos o programa de vindima em setembro. Nós recebemos muitos brasileiros em setembro, especialmente, recebemos todo o ano, mas setembro é um mês especial para nós e para o brasileiro também, porque ele vai à nossa vinícola procurar o quê? Uma experiência de vindima. Em que é que isso consiste? As pessoas chegam às 10 da manhã à nossa vinícola, fazem um café da manhã muito tradicional connosco, com produtos locais. Depois nós vamos para a vinha apanhar uvas com o nosso diretor de campo. Temos uma mini aula de como apanhar uvas sem estragar a planta. E depois nós vamos fazer o quê? A pisa da uva, como é muito tradicional cá. Mas nós fazemos pisa da uva com o tegão cheio, não é só uma amostra. Portanto, lá está mesmo a participar no processo vitivinícola e de vindima, não é? E nós convidamos todas as pessoas a fazer uma vindima connosco, eu acho que é um processo muito gratificante. E depois, no final da experiência, nós fazemos um piquenique nas vinhas e todo mundo almoça connosco, e é sempre uma experiência muito enriquecedora. E não dá para terminar essa reportagem sem um brinde. Feliz 2024!
O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana e um feliz ano novo para todos.